segunda-feira a ficha não tinha caído ainda, eu estava muito cansado. Nós saímos de lá de Guarante, o nome da cidade é Guarante. Saímos de lá 4h30 da tarde e chegamos aqui no aeroporto 8 e pouca. Aqui em casa quase 1 hora. Então estava no bagaço. Mas a ficha não tinha caído. Aí nós pisamos ali na nossa casa, Wagner liga. E aí, irmão, como é que foi? Wagner é nosso irmão, nosso discípulo lá na França. Amém. Como é que foi, irmão? A viagem e tal? Falei, benção, rapaz. Muito benção. E vocês, como é que estão? Não, estamos bem, rapaz. Chegamos em casa 3 horas da manhã. Porque ele foi nos levar no aeroporto. E da casa dele, o aeroporto, é como daqui em Campo Grande, no Rio, 183 quilômetros. E foram 2 carros nos levar. E ele falou que chegou 3 horas da manhã, foram dormir cansados e acordaram. Quando acordaram, cadê o Cafésio? Cadê o homem que fala Cafésio? Cadê a dona Mazê? Aí já viu. Então a ficha caiu no domingo. No sábado no domingo. Hoje estou mais estruturada. Mas foi uma experiência assim, muito boa. Abra sua Bíblia, por favor. Em João. Evangelho de João. Deixa eu ver aqui, porque João fugiu aqui da minha... João 3,16, verso bem conhecido de todos, mas nós vamos entender ele com um pouquinho mais de profundidade, porque tem coisas que só você experimentando, para você ver a profundidade que Deus te leva, não é? E a palavra do Senhor nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, nós louvamos o teu nome e te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu carinho. Senhor, eu glorifico a ti, Senhor, pela vida de cada um filho teu que está aqui, pela vida dos teus filhos lá na França. E te peço que tu os abençoe, como nos abençoe aqui também nesta noite, falando profundamente nos nossos corações. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal. 3 letrinhas. Mas a gente não consegue alcançar a dimensão dessa palavra. Não é? A dimensão dessa palavra. Muita coisa eu segurei comigo. Algumas coisas que eu vou falar aqui eu já sabia antes de viajar. Outras coisas não sabia a profundidade, só chegando lá mesmo, não é? Mas tudo começou há 17 anos atrás, mais ou menos. Isso poucos sabem, não é? O Senhor me deu um sonho e nesse sonho eu estava num lugar em volta de pessoas falando francês. Você nunca tem aprendido francês. E eu falava francês fluentemente e as pessoas falavam comigo e eu entendia completamente o que era falado. Acordei com aquilo na mente e guardei comigo. 15, 17 anos atrás. Há 3 anos atrás, mais ou menos, Emanuel, sobrinho de Maria José, chega lá no quintal: Nelson, estou precisando falar você, eu falei: o que foi, rapaz? Ó, tem um irmãozinho nosso que ele está num momento muito complicado, muito difícil. E eu não tenho como ajudar ele. Minha filha, tu sabe como é que é, corre danado. Não tá afim de ajudar ele? Eu falei: manda, pô. Tudo bem, onde é que ele mora? Onde é que ele mora? Na França. Aí eu quase caí sentado, né? Porque aquilo veio na hora aqui. Há 15, 17 anos atrás,
E há 3 anos o Senhor começa a desenrolar o negócio. Né? E ali eu conheci Wagner, muito abatido espiritualmente, precisando realmente de ajuda. E começamos um relacionamento semanal, vamos dizer assim. Toda semana eu não tinha computador, laptop, câmera, não tinha nada disso. Aí eu ia para a casa de Emanuel. E lá eu usava tudo dele. E conversávamos. Orávamos, líamos Bíblia. E semanalmente isso. Semanalmente isso. E aí começou a surgir o desejo de estar conhecendo ele. E dentro dos nossos limites humanos, porque nem eu nem Maria José somos pessoas ricas, nem possuidoras de bens, comecei a me movimentar para conseguir fundos para ir lá. E quem ia lá era eu, sozinho, sem ela, porque o preço da passagem é caro. Só que 1 ano, 2 anos, e o irmãozinho chegava ali junto, toma aqui, Joelson, outro irmãozinho toma ali, Joelson, outro irmãozinho toma ali, e eu fui guardando esse dinheiro. Ano passado, a minha pretensão era ir em julho. O irmão chegou para mim com um cartão de crédito, 70 mil pontos de cartão de crédito. Aí, toma para você, vai lá. Tentei, voo para aí tinha. Cadê o voo para voltar? Não tinha. Tentei nada. Amém. E aí uma das que nós estamos cuidando lá me despertou a necessidade de estar levando Maria José comigo. Essa moça em especial. E aí eu comecei com Maria José, vamos nos sentar aqui, vamos fazer uns cálculos e vamos ver como é que fica aí a situação. Bom, a minha passagem, eu vim aqui no Bradesco, uma brincadeira só para isso. E vim aqui no Bradesco e vim ver o saldo. Tinha R$2.500 dos tico-tico que cada um foi me dando. Fui lá na internet, pesquisei passagem daqui, dali, maior valor, e fui logo na Air France, que é a empresa do lugar. R$2.470. Eu fui, comprei na hora a passagem. Mas aí tinha Maria José. Liguei para lá, porque aí já não é mais o preço de internet, porque a gente não dispõe de dinheiro mais. E fui ver o preço da passagem, com os juros de cartão de crédito, dava R$3.500. E quantas vezes pode dividir? 10 vezes. Manda, já é. O Senhor vai providenciar o resto. E 5 de janeiro nós embarcamos para lá. Muitos me perguntavam um monte de coisa e sinceramente eu não sabia explicar. O que eu sabia é que Deus estava movendo algo que somente lá a gente ia descobrir. Eu já tinha eles dois muito bem aliançados, não é? Firmes. Lá na igreja, domingo, no culto das 6 horas, nós transmitíamos o culto para ele. Em alguns momentos de ceia, ele tomava ceia com a gente. Então aquele rapaz que estava quase que fora dos caminhos do Senhor, hoje é uma pedra preciosa para a gente lá. Sua esposa também. E ansiedade aqui, bem controlada, Wagner e Cândida mais ansiosos. E eu imaginei quando eu desembarquei lá em Toulouse e falei para a Maria José, a Cândida deve estar roendo as unhas. Porque foram 24 horas de viagem até Toulouse. Nós saímos daqui dia 5, 11h30 da manhã, chegamos lá 11h30 da manhã do outro dia. Né? Porque era um pouso em Paris e depois uma conexão para Toulouse. Sem experiência de nada, fomos para cara e para coragem.
chegamos bem lá, e aí a única foto que nós temos foi que Wagner tirou, que na hora que abriu a porta, que a gente foi sair, a Cândida estava lá desesperada. Correu para cima da gente, foi uma benção. Né? E de lá do aeroporto até a casa dele, mais 1h30 de carro. Né? Mas que coisa abençoada. Nós não fazíamos ideia da recepção que nós tivemos. Eles nunca fizeram curso de casais, nunca fizeram casados para sempre. Chegamos na casa dele, tinha um quarto preparado para a gente, com a nossa foto na porta, e foi uma benção. Frio. O povo aqui está morando, e a gente também, porque eu sabia que Maria José não curtia muito essa de frio. Né? E foi uma bênção também. 2 semanas praticamente, com temperatura de 13 a 15 graus. Nas duas, no final desse período, é que a temperatura migrou. Chegou a -4, -2, isso à noite. Mas tudo suportável. Saímos, visitamos famílias, visitamos pessoas, jantamos na casa de 3 famílias, pelo menos, não é? Conhecemos mais pessoas. O Jean-Pierre, que é o nosso irmão mais novo, vamos dizer assim, esteja orando por ele, eu já sabia dele aqui. Só que lá é que nós conseguimos contemplar, vê-lo, não fala português, mas Deus nos chamou de forma sobrenatural. Entendeu? Tudo fruto desse relacionamento. Jean-Pierre, ele estava a ponto de se suicidar. Suicídio é mole. Você tem depressão e suicida. É fácil isso lá. Não é? E ele estava a ponto disso. Ele sentado lá no computador dele, preparando um e-mail. Wagner já falava com ele, que os dois trabalhavam juntos. E ele preparou um e-mail de despedida para Wagner. Não é? Se despedindo, agradecendo pelas palavras que ele dizia, que Wagner dizia para ele. E preparou o e-mail, mas não deu o enter para mandar. Ele levantou e foi ao banheiro. Quando ele chegou ao banheiro, e aí nosso Deus não é brincadeira, por isso que eu falei, sobrenatural, de forma sobrenatural. Ele entra no banheiro e ele quer se matar dentro do banheiro, e ele chega e fala do jeito dele: Jesus, se tu és isso mesmo, se revela, mostra. E o espelho da casa dele é um L no banheiro, e ele, quando ele entra no banheiro, ele para pensar sobre isso, ele começa a falar sobre isso, ele olha para o espelho.